Fala, galera! Então, na aula de hoje, do dia 9, a gente vai estar falando sobre a Ásia, tá? Só que o aspecto populacional, demográfico, tá bom? Então, a Ásia, ela é o maior continente do planeta e vai ocupar um terço das áreas emersas. E é o mais populoso, com cerca de 60% da população mundial, tá? Dentro do seu território. Então, a população da Ásia, ela está o quê? Ela está concentrada ali no litoral sul do Extremo Oriente, mais precisamente ali nos litorais chineses, indianos e japoneses. Tem um território vasto e uma população tão grande que acabaram por gerar o quê? Um longo gerar, né, ao longo da sua história, uma grande diversidade étnica e cultural, tá? Então, a Ásia, ela é um continente cheio de contrastes, tá? Sendo que esse continente que é o que mais cresce e vai abranger o quê? Das maiores, né, economias do mundo, que é a japonesa, a chinesa e a indiana, tá? E ainda tem a maioria da sua população, o quê? Vivendo nos campos e utilizando técnicas rudimentares, tá? Onde essas técnicas vão ser voltadas para o cultivo e o pastoreio, tá? Com exceção de países que possuem um grande desenvolvimento na área tecnológica e educacional, tá? A gente pode abordar também a intensa atividade industrial que possui ali, que possuem, né, e vai possuir também, né, uma população majoritariamente urbana, tá? Como é o caso do Japão, do Israel, da Coreia do Sul e da China. Da Coreia do Sul. A China vai ser o quê? A China vai ser o mais populoso, com cerca de 1,3 milhões de habitantes e vai apresentar uma intensa concentração populacional no território litoral. Tá? Vai possuir uma população aproximadamente de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com 92% aproximadamente pertencente à etnia Han. A região oeste vai conter áreas desérticas e montanhosas, e enquanto o leste chinês possui o quê? Uma forte industrialização, tá? O que vai atrair a população, tá bom? Vamos lembrar que em 2012, 49% da população era o quê? Agrária. Então, a China, ela vem realizando uma transição populacional do campo para as cidades. Porque devido ao crescimento, ao intenso crescimento populacional, tá? Então, o governo chinês, ele instituiu, né, programas de controles de natalidade, que não existe mais. Só instituiu, que é a política do filho único, mas não existe mais. Então, os programas foram efetivos, mas trouxeram dois grandes problemas. O primeiro, que foi o envelhecimento da população, que cria uma pressão previdenciária na medida em que os trabalhadores se aposentam e restam menos pessoas de idade ativa, então a população econômica ativa cai, tá? E a preferência por filhos do sexo masculino, tá? E aí também vai desequilibrar a demografia no país, tá bom? A Índia, ela vai ser o segundo país ali dentro da Ásia mais populoso, tá? Do mundo, ok? E vai apresentar uma distribuição desigual da população concentrada, tá? Principalmente no litoral sul e no nordeste, tá? A população da China vai ser de 1,3 milhões de habitantes, redondo, tá? O país deve ultrapassar a China nos próximos anos, com 68% de sua população, e
a maioria da população ela vai estar vivendo onde? Em áreas rurais, ok? E a população indiana ela cresce principalmente a partir da década de 1960. Por quê? Com o avanço da medicina. Então, as taxas, né, de natalidade, ela tem se mantido o quê? Estáveis desde 1960. Então, a Índia ainda sofre com graves problemas de desnutrição e também com a falta de saneamento básico, principalmente nas áreas rurais, tá? E a preferência por filhos homens vai acarretar, né, acarretou, né, como na China, né, uma balança demográfica desigual. E aí o governo indiano ele tem feito campanhas de controle familiar, tá? Onde eles tentam diminuir, né, esse controle familiar ele vem de forma para diminuir o que? A pressão populacional. Já em contrapartida, há ali no continente, né, países com população numericamente menores, como Jordânia, com 6 milhões de habitantes, Líbano com 4 milhões. Então, a distribuição populacional, ela também é um fator de grande contrastes com algumas regiões extremamente povoadas e outras que vão constituir o quê? Imensos vazios populacionais, tá? E aí a gente tem Bangladesh, um exemplo, né? Vai possuir o quê? Um impressionante índice de cerca de 1,1 milhões de quilômetros quadrados por habitante, 1,1, né, habitante por quilômetro quadrado. E a Mongólia ela vai apresentar uma densidade demográfica de 2 habitantes por quilômetros quadrados. E o Cazaquistão já aumenta, vai para 6, tá? E aí a gente vê também que ali vai existir uma grande disparidade na condição de quê? De vida da população, tá? A população asiática, ela tem a consequência de quê? Ela tem um fator o quê? Da desigualdade social, fator de desigualdade socioeconômica entre os países. Enquanto no Japão e na Coreia do Sul vai ter baixíssimas taxas de mortalidade infantil e ótimos, né, índices de expectativa de vida e de renda também, países como Afeganistão, Bangladesh, entre os outros mais pobres, né, que vão ser os mais pobres, vão estar com IDH lá embaixo. A gente ali vai ter como religião, a principal religião professada na Ásia, o budismo no Extremo Oriente, o hinduísmo na Índia, o islamismo no Oriente Médio. E no centro da Ásia, as principais línguas faladas são o inglês e o hindi, tá? Na Índia, o mandarim e na China, o japonês. No Japão, o árabe e no Japão é o japonês e o mandarim na China, desculpa, e me confundi todo agora. Calma aí. Eu falei para vocês que o hinduísmo na Índia, o islamismo no Oriente Médio e na Ásia as línguas faladas eu falei que seria o inglês e o hindi, né? O mandarim na China, o japonês no Japão, o árabe no Oriente Médio. Eu acho que foi isso, ratificando para vocês, tá bom? Então, esse é o assunto sobre Ásia, a parte populacional, a parte demográfica. A gente termina por aqui. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.